Boa noite a todas e todos. Estamos aqui de volta agora no programa TVRC News. Venha para cá. Quando você chegar, você pega, aperta o dedo aí no gostei. Pega o link, manda para teus amigos e amigas. Coloca nos grupos da família, lá no WhatsApp. Ajude a gente. A gente tem falado muito, né, em militares das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército. Esse canal fala muito. Eu posso falar um pouco, né, porque eu sou formado em História, né, então fica um pouco mais fácil para eu chegar aqui e tocar nesse tema, porque foi objeto dos meus estudos, em grande parte, na faculdade de graduação, no meu curso de mestrado e na minha vida do dia a dia, como professor em sala de aula. Então, a gente não caiu de paraquedas nessa questão, não, tá? A gente fala todo dia porque a gente tem um pouco de conhecimento sobre essa questão. E uma coisa eu acho que é muito, muito, muito nítida para todo brasileiro e brasileira. As Forças Armadas do Brasil, principalmente o Exército, atrapalha mais do que ajuda o Brasil. A pessoa que ouve um professor falando isso vai dizer: esse cara é completamente maluco. Um militar, aquele que gosta, que está na profissão, ali, seguindo, não é a profissão, seguindo a carreira, né? Vamos colocar, acho que fica melhor, né? Ouvindo o que eu estou dizendo, que os militares atrapalham mais do que ajudam, ele vai dizer: esse cara é muito irresponsável. Mas eu gostaria de pedir para uma pessoa que discorda disso pegar a história, por exemplo, do Exército brasileiro, do Exército. E de 64 para cá, pegar a história das três forças. No governo Bolsonaro, quem governou foram os militares. Nós estamos pagando a conta do governo Bolsonaro. Vou repetir, o governo do Bolsonaro foi um governo militar. Tinha mais militar no governo Bolsonaro do que na época de toda a ditadura militar, que durou 21 anos. Então, se nós perdemos 710 mil brasileiros numa contagem muito baixa, porque muita gente fala em 3 vezes isso aí, 3 vezes 710 mil. Se nós perdemos os brasileiros e brasileiras numa gestão caótica, inclusive com um general, né, o general da morte, o Pazuello, com um general durante um tempo como ministro da Saúde. Então, quando eu afirmo, eu vou afirmar a minha vida toda aqui nesse canal, que os militares do Brasil atrapalham muito mais do que ajudam o Brasil, é baseado no governo Bolsonaro, é baseado na ditadura militar. Ah, mas na ditadura militar, professor, o PIB brasileiro cresceu pra caramba. Vocês lembram da professora Conceição Tavares, Maria da Conceição Tavares? Quando o PIB cresce e ele não é distribuído de jeito nenhum, como aconteceu na ditadura militar, não adianta crescimento do PIB. Se nós pegarmos a história da República Brasileira, vocês vão encontrar um período recheado de participação, de intromissão das Forças Armadas, principalmente do Exército, na vida da sociedade civil, elegendo o brasileiro como inimigo. Para muitos analistas que sabem muito, mas muito mais do que eu, o Exército, as Forças Armadas é uma espécie de maior partido da alta burguesia brasileira. Então, a gente tem falado muito dos militares aqui.
E com muita razão. Eles desgovernaram o Brasil junto com o Bolsonaro, que é um militar. Tinha um vice, o Hamilton Mourão, militar. Na campanha para tentar se reeleger, o Bolsonaro, que é militar, convidou o Braga Neto, que é o general de quatro estrelas, que está preso, porque tentou o golpe. Então, como se não bastasse um desgoverno que deixou um rombo. Nós estamos pagando, gente. Deixou um rombo de 800, um pouco mais, um pouco menos, bi. E o mercado não disse um pio. Porque o Paulo Guedes estava dentro do governo, defendendo os interesses e vendendo o patrimônio público. Por que o mercado está reclamando? Porque o Lula venceu as eleições e parou com a entrega do patrimônio do povo brasileiro ao mercado. Por isso que o mercado está especulando com o dólar. Por isso que o mercado está torcendo por Lula morrer. Então, como se não bastasse um desgoverno de 4 anos horroroso, o pior presidente da história do Brasil, segundo as pesquisas, os caras ainda tentaram um golpe de Estado. Está aí comprovado num relatório robusto de 884 páginas. Então, a gente fala dos militares brasileiros, primeiro, porque a gente sabe falar um pouco dele. Segundo, porque a gente estuda e lê bastante. Terceiro, porque a história real dos militares do Brasil, das Forças Armadas, que muitas vezes não são contadas em versos e prosa, não são contadas nos livros, não estão nos livros didáticos muitas vezes, não estão, portanto, na sala de aula, é contada aqui em canais como esse. Por isso que eles ficam putos com os canais de esquerda. Eu vou dizer uma coisa que eu digo quase toda semana aqui, que o pessoal deve ficar muito puto comigo, aquele cara de carreira, que é cego, que ainda está na Guerra Fria, que não conhece o mapa mundi, só conhece o mapa da América, do Brasil e a América do Norte, de preferência Miami e Washington. Eu vou contar uma história que eu conto todo dia quando eu falo de militares. A Marinha deveria ter colocado o grande Marechal Negro, né? Grande da revolta da Chibata. Você lembra da revolta da Chibata? Leia sobre isso. Vou colocar aqui, ó, só para pegar mais informação sobre isso. É almirante negro, não é marechal, é almirante, né? É almirante, que é marinha, é almirante. Almirante negro. Então tá aqui, ó, o João Cândido. Eu falei bastante do João Cândido. O João Cândido foi aquele cara que liderou um movimento contra a revolta da Chibata, no início do século passado. É escondido pela Marinha. É escondido. Primeiro porque se revoltou, primeiro porque é negro, segundo porque se revoltou. O Exército tem como patrono um assassino, como eu digo todo dia aqui. Todo dia. Pega a história da pacificação, é o pacificador da pacificação no norte do Brasil, o povo pobre, negro, que se rebelou contra o Estado brasileiro na época e foi massacrado, assassinado, tendo à frente o atual patrono do Exército, Duque de Caxias. Então, o brasileiro precisa conhecer. Por que eu estou falando tudo isso? Para trazer uma matéria absurda. Uma matéria absurda. Não a matéria em si, mas o conteúdo dela. Nessa tentativa de golpe, de 22 agora, e do dia 8 de janeiro de 23, muitos militares da ativa e da reserva participaram. Muitos. Eles fizeram, inclusive, um manifesto defendendo o golpe de Estado, a continuidade do governo Bolsonaro. E uma parte desses caras que participaram desse manifesto, que assinaram esse manifesto, agora, no governo Lula,
receberam, como diz, promoção. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui. É algo realmente revoltante. Está aqui, ó. Carta ao comandante. Militares envolvidos em manifesto golpista foram promovidos. Promovidos. O documento oficial revela que militares envolvidos na polêmica Carta ao comandante foram promovidos, incluindo um para o posto de coronel, gerando debates sobre disciplina e hierarquia do Exército. Está aqui a matéria na fórum e está aqui a matéria toda. Eu já li para trazer para vocês, né? Mas é impressionante. Está aqui, ó. O Exército Brasileiro confirmou a coluna, essa coluna aqui, por meio de uma resposta oficial ao Serviço de Informações ao Cidadão, que 9 dos 37 militares que participaram da polêmica Carta ao Comandante foram promovidos após a circulação do documento até o presente momento. O levantamento detalha as promoções que incluem um militar ao posto de coronel, 5 a tenente-coronel, 1 a capitão e 2 a primeiro-tenente. Entre os promovidos, 2 atualmente se encontram na reserva. A carta ao comandante foi publicada em novembro de 2022 e gerou grande controvérsia ao sugerir uma pressão para que o comando do Exército aderisse ao movimento de ruptura institucional. Então está aqui, ó, militares envolvidos em manifesto golpista foram promovidos. Promovidos. É o que eu digo sempre. Se o Brasil não punir os golpistas, todos, nós vamos ter grandes problemas. Grandes. Mudando de assunto, você já deu o gostei? Por favor, dê o gostei, é importante para nós. Você já compartilhou o link desse programa? Compartilhe o link desse programa. Tá tudo bem? Tranquilaço? Agradeço demais, de coração, vocês ajudarem esse projeto. Hoje é aniversário da Luna Zaratini. Olha o que ela fez. Olha aqui, ó. Hoje é meu aniversário. E quem ganhou o bolo foram os funcionários da Câmara. 31 anos de muita luta. Obrigada por tudo. Luna Zaratini, 31 anos. Espero que tenha muitos e muitos anos aí na luta. Agora vamos mudar de assunto. Lá vem o Gilbert. Vocês já conhecem Vagabundo? Vocês conhecem a música do Vai Trabalhar Vagabundo, do Chico Buarque? Pegava bem para esses vagabundos da extrema-direita. Olha isso aqui. A extrema-direita, eu sempre digo desse canal, o papel mais importante, não é mais importante, o papel mais preocupante da extrema-direita para nós de esquerda, na minha opinião, não é porque eles fazem barulho, não é porque eles gritam, não é porque eles fazem o que eu vou mostrar agora. Não é por isso. A gente tem que acompanhar a extrema-direita porque ela é fascista, ela tem ideias nazistas e ela é instrumento do grande capital, da grande burguesia. Ela está ali sempre calçando, ajudando o grande capital. Esse é o principal e preocupante. Não é preocupante, é para a gente acompanhar da extrema-direita. A extrema-direita não vale nada para esse país. É isso que vocês verão aqui. Olha o que eles fizeram aqui, ó. Presta atenção. Está lá no Diário do Centro do Mundo. Deputados bolsonaristas comemoraram a alta do dólar no Congresso. Vocês acreditam numa coisa dessa? Eu vou ler de novo, porque a Maria Noemi não prestou atenção. Deputados bolsonaristas comemoraram a alta do dólar no Congresso. Está aqui, ó. E essa imagem aqui, olha quem está aqui, ó. O Jordi, que teve assessores recebendo a Polícia Federal hoje. A mulher do Moro, olha a mulher do Moro aqui no meio. Né? Só gente boa, preocupada com o país. Um grupo de deputados bolsonaristas na Câmara dos Deputados, incluindo Rosângela Moro, comemorou a alta do dólar nesta quarta-feira. Em vídeo publicado nas redes sociais, eles exibiram notas gigantes de R$ 6,20 com a imagem do Lula no plenário do Congresso.
A ação foi vista como uma crítica irônica à alta do dólar, que registrou um novo recorde nominal ao fechar em 6,267. O episódio ocorreu no mesmo dia em que a Câmara discutia projetos do pacote de corte de gastos. E está aqui o vídeo dos vagabundos da extrema-direita. Vem, João, vem. Faz o L agora e vem. Faz o L agora e vem. Senhora, você também. Faz o L aí, ó. Faz o L. Faz o L. Inúteis. Completamente inúteis. Inúteis. Mudando de assunto, mas Gil, o negócio está dinâmico. Vamos mudar de assunto. Vamos colocar um vídeo que é uma propaganda, que é um anúncio, né, da revista Piauí. Mas é interessante. Eu já falei, eu fiz vídeo aqui, colocamos em capa de live, título de live, esse tema que eu vou retomar aqui. Esses vagabundos da extrema-direita que estavam aí colocando a imagem do Lula nessa cédula falsa de dólar para comemorar o aumento do dólar, porque são contra o país, são contra o povo. Esses vagabundos têm um chefe, que é o Arthur Lira. Eu acredito que a decisão do PSOL, inclusive eles falaram isso ontem em coletiva aqui na Câmara dos Deputados, eu acredito que o Dino, nas próximas horas, nos próximos dias, vai tomar alguma atitude. Porque o Arthur Lira desrespeitou completamente, segundo a matéria da Piauí, as determinações do Supremo através do Flávio Dino. Olha aqui o vídeo, porque é muito interessante. Olha aqui, ó. Arthur Lira debocha do STF no golpe final em seu período de 4 anos como presidente da Câmara, com a criação de um novo esquema de emendas do orçamento secreto, que contraria tudo o que foi determinado pelo ministro Flávio Dino. A novidade são as emendas de liderança, nas quais ele e 17 líderes partidários, incluindo Hugo Mota, o futuro presidente da Câmara, decidem sozinhos sobre a destinação de parte das verbas, sem qualquer transparência. A manobra foi revelada em reportagem da Piauí, e no dia seguinte, a bancada do PSOL apresentou um mandado de segurança contra a medida. O golpe derradeiro começou com um ato surpresa de Lira. Ele proibiu reuniões das comissões até 20 de dezembro, abrindo caminho para que líderes decidissem sozinhos sobre 4 bilhões e 200 milhões que serão destinados a obras e outros projetos em cidades de todo o Brasil. Um ofício sigiloso que foi enviado ao governo pelos líderes dizia que estava confirmando as emendas decididas pela comissão, mas, na verdade, incluía também novas indicações, que somavam 180 milhões de reais, beneficiando desproporcionalmente Alagoas, o estado que elegeu Arthur Lira, com mais de 70 milhões. O esquema reacendeu o debate na imprensa sobre o abuso de poder e o uso político do orçamento secreto. O futuro? Mais opacidade e menos controle sobre bilhões de reais, enganando o STF sem nenhum pudor. Você quer ler e entender um pouco mais? Procura o site da revista Piauí. Gil, você está ganhando dinheiro da Piauí? Não estou, não. Não estou, não. Eu quero até abrir aqui na nossa conta e pedir para vocês o apoio, né? Eu vou até colocar, né? Nem botei aqui o banner, né? Está aqui o banner. contato.tvc@gmail.com. Então, quem puder ajudar, ajuda a gente. É importante pra caramba. A gente produz uma grande quantidade de conteúdo. Hoje, o Wilson Silveira Gonçalves mandou 20 conto. Muito obrigado, viu, Wilson Silveira Gonçalves. No dia 17, agora, o Carlos Henrique Ventura Silva também mandou para nós uma grana. Dia 17, o Paulo José da Fonseca Dal também mandou dinheiro para nós. Neide Lourdes Ponzoni dos Santos, dia 17. Ângela Maria Rodrigues Pereira, dia 17. Elias Calistro Dietrich, dia 17. Paulo André de Souza Nascimento, dia 17. Renato Gonçalves Sampaio, dia 16. Raimunda Ribeiro Farias, dia 16. Mariane Oliveira Fernandes dos Santos, dia 16. Muito obrigado, né, a essas pessoas, companheiros e companheiras que mandaram um apoio aqui para nós. A gente precisa, é um trabalho isso aqui, a gente passa horas
produzindo conteúdo para você, trabalhador e trabalhadora. Vamos mudar de assunto? Já deu gostei? Já compartilhou o link? Já apresentou o canal para outras pessoas, para outros trabalhadores, para outras trabalhadoras? Faça isso, é importante para nós, tá? Não é só para o canal, não é para o Gilbert, é importante para todos nós. Isso aqui é um projeto coletivo. Vamos mudar de tema. Agora vamos falar de um cara importante para o Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele passou por uma cirurgia no Sírio-Libanês, saiu do hospital muito fortalecido, pronto para a luta, está numa casa lá em São Paulo, ele mudou do apartamento por questões de segurança, e ainda não sabemos, mas hoje, quinta-feira, ele estaria voltando aqui para o Palácio da Alvorada. Amanhã cedo, no Bom Dia TV RC, eu, o Rui Abreu e vocês, se tivermos informações sobre isso, a gente passa para vocês. Olha aqui a matéria. Olha isso aqui. Após uma semana internado, Lula volta a Brasília e vai direto para o Alvorada. Vocês estão vendo aqui, ó? O presidente retornou a Brasília nesta quinta, então já retornou, e foi direto ao Palácio da Alvorada, onde passará a tarde trabalhando. Ele recebeu autorização para voltar à capital após realizar exames pela manhã no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. O petista foi de helicóptero até a residência oficial da presidência e está impedido de fazer viagens e exercícios físicos. Lula não tem agenda oficial na tarde desta quinta e deve passar o dia despachando no Alvorada. O resultado foi extremamente satisfatório, o exame está melhor até que o previsto. O estado geral dele é bom. A parte de cognição está perfeita, ele pode trabalhar. A equipe médica liberou ele para ir a Brasília no dia de hoje e nas próximas semanas vai fazer novos exames de controle, afirmou o médico Roberto Calil. Então, Lula já está em Brasília. Agora, nós vamos para o ponto final que deu título aqui ao nosso programa, que é a Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann, gente, ela não leva desaforo para casa. O jornal o Globo atacou o PT e atacou o Lula, colocando a culpa do aumento do dólar no Lula e no PT. Olha aqui, ó, vocês estão vendo aí a matéria. Gleisi rebate ataques do Globo e acusa veículo de lançar sobre Lula e o PT responsabilidade pelo ataque especulativo. Está aqui, ó. A presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleisi Hoffmann, reagiu com veemência ao editorial publicado nesta quinta-feira pelo jornal o Globo. O texto acusava o governo de Luiz Inácio Lula da Silva de adotar, abre aspas, teses fantasiosas na economia, fecha aspas, e responsabilizava o Planalto pela instabilidade no mercado cambial. Em resposta, Gleisi afirmou que o veículo tenta, injustamente, atribuir ao PT e ao presidente Lula a responsabilidade pelo ataque especulativo ao real, em vez de reconhecer o papel desempenhado pelo Banco Central. Olha o que ela disse aqui, ó, abre aspas. Quem desafia a lógica, os fatos e a verdade é o editorial do Globo, ao tentar lançar sobre o presidente Lula e o PT a responsabilidade pelo ataque especulativo ao real, declarou a deputada, reforçando que a inflação está sob controle e que o governo tem promovido ajustes fiscais significativos, diferentemente do cenário herdado da gestão anterior. É como eu falei no início do programa. Durante o desgoverno Bolsonaro, eles não diziam nada. Eles aplaudiam. Por que eles aplaudiam? Porque o Bolsonaro é um sabujo do grande capital. Eu vou repetir. O Bolsonaro arrombou a economia brasileira em quase 800 bilhões de reais. O mercado não disse um pio. Os irmãos Marinho, a Rede Globo, não disse um pio. Por quê? Porque eles estão juntos no projeto de retornar com a extrema-direita ou a direita ao poder, derrotando o Lula em 26, para eles poderem aprofundar absurdamente a política neoliberal para vender o Banco do Brasil, os Correios, a Petrobras e por aí vai. É isso que eles querem. Por isso que são contra o Lula. E outra coisa que eles não querem é melhorar a vida do povo. Eles querem fazer do povo escravos do século XXI. Trabalhador e trabalhadora que se mata de trabalhar para ganhar R$ 1.412.
E os que ganham 2 salários e pouco, que dá cerca de 5 mil, eles não querem que o governo lute pela isenção do imposto de renda para essa parte de trabalhadores e trabalhadoras. Eles querem que sobre dinheiro para poder o governo pagar os juros da dívida pública bilionários para encher os bolsos desses caras, que é uma minoria. Vou colocar um vídeo para vocês aqui que é muito interessante para a gente fechar. São os super ricos que não estão nem aí com o povo. Esses caras estão nem aí. Olha aqui, ó. É um vídeo muito interessante. Gostei demais desse vídeo. Preste atenção. Quem deve pagar a conta da crise climática? Resposta simples. Quem provocou isso? Sabia que os 1% mais ricos são responsáveis por emissões maiores do que 66% da população do mundo? Olha o vídeo. Vou colocar para vocês aqui, ó. Aí a gente termina a fazer o programa em 30 minutos. Quem é, gente? O vagabundo, cara. Não lembra, não, do Chico Vigilante? Esse é um vagabundo. O cara do X. Segundo o que a gente lê, esse cara, nos próximos meses, pode despontar aí como o primeiro trilionário do planeta. Um planeta que tem 8 bilhões de habitantes, quase 1 bilhão passando fome, e tem os bilionários e talvez um trilionário. Esse é o mundo dominado pelo sistema capitalista. Não é bonitinho? Muito bonitinho, né? Quero agradecer a cada um e cada uma pelo apoio a esse projeto. Nós vamos agora preparar a live de amanhã cedo. Eu, o Rui Abreu e vocês vamos debater amanhã às 6 horas da manhã. Não faltem, por favor. Vários temas importantes. E eu vou fazer 1 ou 2 questionamentos ao nosso grande companheiro Rui Abreu. Vou avisar para ele daqui a pouco sobre o BPC, porque há avanços, como eu falei, agora durante a votação no plenário da Câmara. Houve uma mudança proposta pelo governo, que prejudicava os trabalhadores mais pobres, que têm acesso, que têm direito, né, ao BPC, mas lá na Câmara, liderados pela esquerda, muitos deputados, inclusive de direita, apoiaram um novo relatório que restabelece os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras pobres que precisam do BPC. Então, é uma notícia muito boa que a gente vai tentar amanhã, sexta-feira, eu, vocês e o Rui Abreu, falar um pouco mais, detalhar um pouco mais, entender, aprender, para a gente não espalhar desinformação. É muito importante para nós. Então, agradeço a cada um e cada uma que passou por aqui para assistir esse programa TVRC News. 19 horas aqui no canal, beleza? Então, até amanhã, 6 horas da manhã. A gente espera você, eu, Rui Abreu, 6 horas da manhã, no Bom Dia TVRC. Muito obrigado. Obrigado de coração e até lá.